Aí está nesse texto, eu não sei na sua perícope, nessa parte aí textual, nessa porção textual, na minha divide e dá um título escrito Pia de Bronze. Alguns possam estar aí, bacia de bronze. Não interessa, é o mesmo elemento. Tá bom? Pia ou bacia, vai dar no mesmo aí. Era um recipiente de bronze para colocar água. Tá bom? Então, na minha versão, a partir do versículo 17, está escrito assim: E falou o Senhor dizendo. Quem falou? Farás também uma pia de bronze com sua base de cobre. Pia de bronze com sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Lavarão, repita para mim, lavarão a... Beleza. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés. Lavarão, pois, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Maravilha. Leva eu, Jesus, aqui, a minha dificuldade. Ô Jeová. Aí, virou, ampliou. Vamos orar. Pai bendito e santo, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai querido. Nós acabamos de ler. Que tu possas, Senhor, interpretar ao nosso coração a tua vontade para nós. O princípio está contido, Senhor, nesta passagem. Não o gesto, a ação em si, não, Senhor, uma réplica, não voltarmos a fazer isso como elemento, Senhor, pedido, exigido para o tabernáculo daquela época, mas para o tabernáculo de hoje, Senhor, nossa vida espiritual de hoje. Isso nós te pedimos no nome de Jesus. Bem, como eu tenho o costume, eu gostaria que lançassem alguma fotografia, alguma imagem, para que aqueles que não estavam aqui possa perceber pelo menos do que a gente está falando. A gente está falando do tabernáculo de Moisés. Do tabernáculo de Moisés, e existem algumas figuras aí que a gente sempre projeta, tomara que a gente consiga projetar. Então era um santuário. Nós estamos num santuário, mas naquela época Deus no monte, lá no pleno monte, fumegando, fogo, relâmpagos e tudo mais, uma manifestação tremenda da parte de Deus. Moisés lá em cima, 40 dias, 40 noites, Deus deu uma visão a ele. Eu sempre digo, eu não sei se Moisés subiu ao céu, eu não sei se o céu desceu a ele, mas Deus mostrou alguma coisa a ele que em todo o Êxodo aqui, a partir do capítulo 25, ele está dizendo: olha, faça conforme o modelo que eu te mostrei lá no monte. Faça conforme o modelo que eu te mostrei lá no monte. Umas 30 vezes está repetido isso aqui. Faça conforme o Senhor te mostrou. Conforme os elementos que o Senhor mostrou. E aqui, a partir do versículo 20, capítulo 25, ele começa a detalhar aquilo que ele viu, as dimensões do que era naquela visão. Não conseguiram colocar, projetar nada? Tá bom, beleza. Então era um grande santuário. Esse santuário era chamado tabernáculo. É o tabernáculo de Moisés. Depois, mais tarde, Davi se irmou de fazer também um tabernáculo. E tabernáculo a gente chama qualquer construção
aonde Deus era santificado a Deus para adoração. Então é tanto o templo, mesmo templo do tempo de Jesus, quanto ao tabernáculo. Só que o tabernáculo, ele não era algo fixo, ele não era algo que tinha um endereço fixo, mas era uma construção móvel. Na verdade, Israel ficou 40 anos no deserto, e essa tenda foi desmontada e montada em outro lugar 40 vezes. Isso dá uma base de uma vez por ano, pelo menos, mudava de endereço. Uma vez por ano, Deus falava assim: desmonta tudo, vamos levantar acampamento, e saíam e iam para outro lugar. E quando chegava no outro lugar, os irmãos se lembram muito bem da nuvem que protegia Israel do sol, da insolação durante o dia naquele deserto ali. Aquele deserto que a temperatura era de 50 a 60 graus durante o meio-dia. 50 a 60 graus durante o meio-dia. A gente aqui com 30 tá, ai meu Deus, 40 a gente está se derretendo, está morrendo gente. Então, de 50 a 60 graus, dava para fazer tijolos no deserto. Aliás, o povo fazia no Egito assim. Então, para vocês terem uma ideia, então Deus protegia dessa insolação durante o dia com uma nuvem e fazia sombra sobre eles. E de noite, uma coluna de fogo que protegia e aquecia, porque o lugar mais quente durante o dia caía a zero na madrugada. Então Deus aquecia, protegendo de animais também ferozes e coisa e tal. Deus mostrava. Quando aquela coluna de fogo se deslocava, os sacerdotes tocavam uma trombeta e eles tinham que desmontar tudo, levantar acampamento e seguir para onde Deus o levasse. Aonde é que Deus quer? Onde aquela coluna de fogo, aquela nuvem parava, era ali que eles tinham que remontar acampamento. Era assim. Então, não tinha um endereço fixo. É isso aí que a gente está vendo. Aquele quintal ali a gente chama de átrio. Aí aquela cabaninha lá, que é o tabernáculo propriamente dito, a gente tem ali duas divisões, eram 2 cômodos. Era o lugar santo e o santo dos santos. E todos esses lugares tinham os seus utensílios. Se vocês olharem ali no quintal, tem alguns animais. Se vocês olharem logo na entrada, que só tem uma entrada ali, vocês vão ver uma grande construção que a gente chamava de o altar do sacrifício, que era para queimar sacrifício. Está dentro mesmo. Altar do sacrifício. E mais na frente, depois do altar do sacrifício, antes de entrar na tenda propriamente, eu não sei se esse desenho aí está dando para ver, tem uma bacia grandona lá, não tem? Essa bacia aí que era chamada bacia de bronze. Essa bacia aí, eita glória, tu tá ficando bom, hein? Eles tiraram e baixaram agora pra gente, olha lá. Então lá na frente, volta o outro, só pra gente ver lá, pra gente ter uma ideia de longe. Olha lá na frente, tá vendo? Na frente da entrada aqui, ó, a porta grandona aqui, tem um sacerdote de branco em frente à porta, depois tem um objeto quadrado ali que é o altar do sacrifício, e mais na frente tem uma bacia grandona. Agora dá em detalhe aí a bacia grandona. Aí a bacia grandona. É desse utensílio que a gente vai falar. Não vamos entrar em tenda hoje. É desse utensílio. O que tinha que fazer com esse utensílio? Vocês viram o que estava descrito aí? Está dizendo assim: todas as vezes que o sacerdote for ministrar, for oferecer um sacrifício, esse camarada tem que entrar por aquela porta, já com a roupa dele colocada, adequada para aquele momento, para aquele ritual. E antes de qualquer coisa, colocar mão em animal, antes de começar a ministrar o sacrifício, ele tinha que fazer uma coisa. Ele tinha que ir até a bacia de bronze, lavar as mãos e lavar os pés. Por quê? Para 2 coisas. Primeiro era para entrar na tenda, ele tinha que lavar as mãos e os pés. E para ele ministrar e oferecer o sacrifício no altar, ele também tinha que lavar as mãos e os pés.
Vê se isso concorda com o que a gente leu no versículo 19. E Arão e os seus filhos nela lavarão as suas mãos e os pés, quando entrarem na tenda da congregação. Quer dizer, quando entrarem, tiverem que entrar na tenda, lavar-se-ão com água, para que não morram. A desobediência a esse preceito, a esse ritual, se eles entrassem na tenda sem fazer esse ritual, eles seriam fulminados lá dentro. Se eles, como continua o texto, ou se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então eles tinham que fazer isso em dois momentos, pelo menos, quando eles iam entrar na tenda da congregação, lá naquela tenda, lá no tabernáculo propriamente dito, ou quando eles iam oferecer sacrifício no altar. É uma pia simples, vocês viram aí que era feita de bronze. Bronze sempre fala de juízo de Deus. Bronze sempre fala, eu digo no Apocalipse, quando a gente abre o Apocalipse capítulo 1, Jesus está sendo demonstrado ali como um grande juiz, ou como um grande sacerdote, porque ele está todo vestido de branco, conforme um sacerdote, mas está com uma veste, está lá e está com um cinto atravessado. Cinto apertado quer dizer que eu estou em plena obra. Um cinto atravessado no peito está dizendo obra cumprida. A obra foi executada. E ele vem ali dizendo, eu sou uma autoridade para trazer juízo. Aonde está o juízo? Os seus olhos como chama de fogo. O seu cabelo e cabeça eram branco como a luz. Os seus pés como bronze ou como latão saído de uma fornalha. Está falando de juízo. Então, se não fizer, morre. No Apocalipse, Jesus está trazendo juízo às 7 igrejas, mas está trazendo juízo também do Apocalipse sobre toda a terra. A descrição dessa pia era a mesma coisa, vai trazer juízo para quem não obedecer o preceito. Mas ela tem água. Você pode se lavar na justiça de Deus, que é o que promove o seu juízo. Santidade, limpeza, purificação para as nossas vidas. Ele tem que se limpar as mãos e os pés. Não faz, morre. Não faz, morre. Só tem uma coisa. Quando o homem chegava nessa tenda ali, que ele queria entrar no tabernáculo, e ele entrava pela porta, ele encontra o sacrifício, ele encontra o altar do sacrifício e tem essa bacia. Não adianta, não adianta. Tem um ritualzinho também, que depois que ele fazia isso, ele tinha que fazer uma outra coisa também que parecia, mesmo, isso é um sacerdote, ele tinha que lavar as mãos e os pés. Mas quando ele voltava para oferecer o sacrifício ou para matar, porque antes de levar para o altar, ele tinha que sangrar esse animal. Então botava-se numa mesa, amarrava as patas dianteiras e traseiras. Pegava-se uma faca e vinha acho que é no coração mesmo, enfiava, furava o bicho, ele começava a sangrar, que nem se matava galinha antigamente. A geração de hoje não sabe o que é matar galinha. Eu matei galinha que ela saiu voando sem cabeça. Um desespero danado, que nem helicóptero voando sangue para tudo quanto é lado. Mas o pessoal novo não sabe o que é isso, já compra frango morto. Não queria mais galinha em quintal. Mas sangra o animal e apara com uma bacia. A gente aparava o sangue de galinha num prato, né? Pisava na asa e no pé, cortava o pescoço, o sangue saía. Aparava ali o sangue, né? Para fazer qualquer coisa ali. Então, lá eles botavam uma bacia e aparava todo aquele sangue ali. E eu não quero falar do sangue, mas eu quero falar dos animais. Por quê? Depois que o animal era morto no lugar de um pecador, ele cortava as patas dianteiras e as patas traseiras. Ele cortava essas patas para fazer o quê, pastor? Para lavar. E tirava as vísceras também. O que é víscera? Coração, fígado, tudo que tem da tripa. Tirava tudo de dentro do animal e tinha que ir lá lavar as patas dos animais e as vísceras. Não era só o sacerdote que passava por esse ritual,
de purificação. Mas o próprio sacrifício, que é o animal, também tinha que passar por esse ritual. A primeira coisa que a gente observa, sabe o que é? Ele tinha que passar antes de vir oferecer o sacrifício, ou antes de entrar na tenda. Antes de oferecer o sacrifício, mostra muita coisa para a gente. Mostra muita coisa para a gente. E uma dessas coisas é que Deus está buscando sempre em nós santificação. E eu sei que essa palavra hoje causa comichão no ouvido de muita gente. Ninguém quer ouvir em purificar e santificar a sua vida, em se voltar para Deus, em se consagrar a Deus, em estar cada dia mais voltado em obediência a Deus. Essa palavra dói hoje, porque a palavra de hoje não é submissão, a palavra de hoje não é entrega mais, a palavra de hoje é empoderamento, a palavra de hoje é muita unção. A palavra de hoje é uma palavra que amassageia o ego, o coração das pessoas que ouvem um pseudo-evangelho. Quando a gente fala de santificação, de purificação, de entrega verdadeira a Deus, a Bíblia nos diz, Paulo falando a Timóteo, olha, nos últimos dias haverão alguns que, ouvindo a sã doutrina, a palavra de Deus verdadeira, terão comichão no ouvido, coceira no ouvido. Que troço é esse que eu estou ouvindo? Falar de santidade, de purificação, de relacionamento verdadeiro com Deus. Eu não quero ouvir sobre isso. Eu quero ouvir alguma coisa que fale sobre o meu ego. Eu quero ouvir alguma coisa que amassageie. Alguma coisa tipo, vai meu super-homem, tu pode tudo. É você que pode, não é em Deus. É você que pode, é você que tem o poder. E quando se fala em Deus nesse evangelho, fala em um Deus que não está ali para você servir. Fala num Deus que está ali para você ser servido por Ele. O Deus que muitas pessoas pregam hoje não é um Deus para você servir e ser perdoado dos seus pecados, mas é um Deus que está ali olhando para você dizendo, ele precisa disso, ele precisa daquilo, tadinho, ele é o centro do universo, ele é o centro, a razão de Deus. Deus só existe para cuidar desse bichinho, desse tadinho, desse pobrezinho. Deus está ali para servi-lo em tudo. Então a mesma geração mimada que está sendo criada hoje, que está sendo produzida hoje, é a mesma que está sendo influenciada por este mundo dentro da igreja também. E se todos têm que servi-lo, esse Deus também, o propósito de existir um Deus é para servir essas pessoas. Mas aqui o tabernáculo está mostrando que não. A primeira coisa que ele exige para qualquer coisa dele é purificação, é santificação. Por que tem que lavar os pés antes de entrar? Por exemplo, dos animais. Por que é que tem? Por que tem que fazer isso? Porque as pessoas hoje se aproximam com a motivação errada para Deus. As motivações são totalmente erradas. Eu já disse aqui outras vezes, por que algumas pessoas se aproximam da igreja? É se aproximando de Deus ou se aproximando de alguma coisa que Deus possa dar ou fazer por ele? Não tem erro. Se você está precisando de alguma coisa e você reconhece que Deus pode suprir a sua necessidade, não tem pecado nisso. Mas esse não deve ser o objetivo maior. O objetivo maior não é de você acumular coisas, não é de você acumular bens, ou de você ser saciado num desejo qualquer, de obtenção ou de relacionamentos externos. Mas a motivação maior deve ser o próprio Deus, o reconhecimento das nossas misérias, das nossas mazelas, e reconhecer que esse Deus pode salvar a minha alma e mudar o meu destino, e não mudar a minha situação financeira. Não é mudar só um relacionamento externo, humano. Embora a leitura superficial da Bíblia possa parecer que é essa a ideia de Deus, não é.
A ideia de Deus é se revelar para você, para que você o reconheça como Senhor do universo, Senhor e Deus da sua vida. E a gente se aproxima por motivos errados. Motivos tipo, eu vou na igreja, eu fico tão suave. Tem que ficar mesmo, ué. Isso aqui não pode ser um ambiente pesado. Isso aqui não pode ser um ambiente de... Embora nós sejamos pessoas cheias de mazelas e alguns cheios de desgraças, acumulando desgraças na vida, quando entra aqui, a presença de Deus tem que trazer refrigério mesmo para a tua vida. Venha a mim todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem que receber alívio. Mas as pessoas querem fazer isso como se fosse uma religião esotérica. Olha, eu sinto, né? Disseram que um certo cantor aí que, né, Final Neto, o nome dele, ele chegou numa apresentação na igreja e no altar ele falou assim: eu sinto os espíritos aqui. Aí o pastor falou: também sinto que você vai descer desse altar agora e vai embora, porque aqui não é espiritismo, não está sentindo os espíritos? Não, a gente aqui sente o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Tem pessoa que quer um alívio. Tem outras pessoas que vêm para a igreja, principalmente quando a igreja é cheia de jovens, que vamos lá, tem umas menininhas lá, tem umas irmãzinhas lá, que opa! Tem uns irmãozinhos lá lindo. Eu não sei como é que chamam hoje, cara. A gente é careta pra caramba. Eu não consigo me atualizar. Era mina, era... agora eu não sei como é que chama esse negócio aí. Então, é para ver o bonitinho, a bonitinha, entendeu? Essas coisas assim é que fazem as pessoas estar procurando igreja, ou para alívio, ou para um relacionamento com um outro ser humano. A intenção é essa. Tem gente até que finge que é convertido, para a irmãzinha achar que ele, opa, esse aqui mesmo é de Deus, Deus ouviu minha oração, e essas coisas assim. Tem outras pessoas que entram para a igreja, como eu já até contei aqui, para bens financeiros, para aquisição de coisas. Eu e Simone conhecemos uma pessoa muito legal, um senhor muito legal. E ele encontrou um amigo, o amigo falou, encontrou um amigo de carro. Contei isso aqui já umas 2 vezes. Encontrou um amigo de carro e o amigo falou: não, agora eu estou com casa. Rapado, era um pé rapado. Ele falou: não, Jesus mudou a minha vida. Entrei para a igreja, Jesus me deu carro, me deu casa. E aí ele falou: é mesmo? E a pregação que deram para ele foi essa, ele entrou para a igreja. Aí dava paz do Senhor e tal, beleza. Passou 3 meses, eu estou vendo ele de novo lá, me enchendo a manguaça, fazendo tudo o que fazia de novo. Eu falei: o que houve? Eu desviei, eu saí da igreja. Por quê? Passou 3 meses, eu não ganhei meu carro, não ganhei uma casa nova, não mudei nada, não acumulei dinheiro, então eu saí, não funcionou para mim não. Gente, vai procurar uma casa lotérica para fazer uma aposta? Vai jogar no jogo de bicho, porque é a mesma coisa. Está atrás de dinheiro? Ladrão também está. Rouba pelos mesmos motivos, para ganhar dinheiro. Bandido, assaltante de banco, faz a mesma coisa. É para aliviar minha alma. Hare Krishna faz isso, o budismo faz isso. É para entrar na Kambala, na dimensão dos Brahmanes. E aí vai. Não é essa motivação. O que Deus exige é que aquele que se aproxima dele busque santidade, busque purificação, relacionamento sincero com ele. É isso. É essa motivação que tem que nos levar. É os motivos certos. E os motivos certos são esses. Por exemplo, quando a gente abre na carta de Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 7, como é que um pecador tem que se aproximar de Deus? Nessa carta, por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 7, nessa carta Deus repreende, fala assim: ei, vem cá, você que está adulterando, veja que ali não é um adultério, traição de um homem ou de uma mulher, mas é uma traição espiritual, é uma traição do grande propósito e amor que deveria ter por Deus, está se tendo pelo mundanismo.
está se tendo pelo sistema mundano. Por isso que ele chama adúlteros e adúlteras. Alguém mudar o foco de Deus para qualquer coisa é adultério espiritual. Está adulterando com Deus, contra Deus. Não é contra o marido ou a esposa, que também é um pecado muito grande e é falta de santificação. Está caminhando para o inferno do mesmo jeito. Versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7, fica mais fácil eu ler com a igreja toda. Olha lá, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, depois que chama de adultério. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele passa o outro. E chegai-vos a Deus e ele se chegará. Perceba, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai o quê? Não é o conceito de Novo Testamento também? Limpai as mãos, pecadores. Olha como é que se aproxima de Deus. É o símbolo do tabernáculo, de lavar a mão. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, as vísceras, as entranhas que tinha que ser lavado dos animais para poder oferecer em sacrifício a Deus. Entranha cheia de fezes, tripas cheias de fezes. Tinha que se lavar de toda aquela baba orgânica para se colocar no altar, de toda a impureza orgânica, para depois oferecer isso no altar. Então, alimpai as vossas mãos, pecadores, você que quer se aproximar e se sujeitar a Deus. Limpa a sua vida. Mãos fala de obras, mãos fala de atitude, de ação. Limpai as suas mãos. Você que mata, não mata mais. Você que rouba, não rouba mais. Você que faz perversidade, não faça mais. Mude a tua vida, mude as tuas obras. As obras das tuas mãos, a Bíblia fala muito assim. Então, alimpai as vossas mãos e purificai os vossos corações, as entranhas, os teus sentimentos, as suas emoções têm que ser mudadas. Isso vai mudar, eu não digo o seu caráter, mas vai moldar o seu caráter. É isso que Deus está pedindo. Animai, você de duplo ânimo, e purificai os vossos corações. Passa o próximo versículo, só para a gente ver. Senti as vossas misérias. Se tu entrar lá na tenda sem lavar as mãos, sem saber, sem reconhecer que tu é pecador, sujo, sem lavar os teus pés, está sujo pela terra, o chão, a areia. Se você for pegar sacrifício, qualquer obra que você possa fazer, e está dizendo, é para glorificar a Deus, mas as tuas outras obras são ruins, oferecer oferta a Deus com impureza não rola para Deus, não é tido como adoração. Se tu, é isso que Jesus está falando, não é um altar como esse. Se quando tu fores entregar a sua oferta no altar, oferta de bicho, de animal, que tem algo contra o seu irmão, larga a oferta lá. Vá até o teu irmão e se corrija com ele, se acerte com ele. E depois de se acertar com ele, você volta e oferece a tua adoração a Deus para que seja aceita. Antes de oferecer o seu sacrifício, vá até a banheira de purificação e lave as suas mãos. Se conserta com teu irmão, se conserta com a esposa, se conserta com o esposo, se conserta com o filho, se conserta com um amigo. Produza perdão no teu coração e depois oferte a tua adoração a Deus, o teu sacrifício. É isso que Deus está falando. É isso que a Bíblia mostra. Vocês querem ver uma coisa? Davi perguntou para Deus, Davi que mandou fazer, que teve a ideia do templo, nos mesmos moldes do tabernáculo. Davi falou assim, Senhor, quem entrará no teu tabernáculo ou no teu santuário? Mas ele amplia do tabernáculo terreno para o tabernáculo celestial na mesma passagem.
Quem entrará nos teus átrios? No teu santuário, no monte santo do Senhor, porque seria em Jerusalém, o templo. Quem é que pode entrar lá, Senhor? Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem é que pode entrar no céu? Em suma. Salmo 24. Tem aí Salmo 24? Salmo 24. Rapaz, hoje o nosso sistema lá está. Salmo 24. Ele fala primeiro assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pode ir passando, Vaz. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Está falando de tabernáculo, está falando de templo, está falando de céu, numa ampliação muito maior. E quem entrará? A resposta: aquele que é limpo de... Aquele que é limpo de mãos. Davi desejou fazer o templo. Sabe o que Deus falou para ele? Não, você não pode fazer não. E as suas mãos são sujas de sangue, tu é homem de guerra. Ele já matou muito. Mas ele está perguntando a Deus e Deus está falando para ele: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Puro de quê? Vocês estão vendo que tem sempre mãos e as entranhas. É sempre o externo e o interno. Deus não está olhando só para a carinha bonita. Deus não está olhando para um vestidão limpando a rua da cidade. Deus não está olhando para uma manga comprida. Deus não está olhando para nada externo meramente de você. A aparência para Deus não engana. O homem olha como o externo, mas Deus não. Deus olha muito mais do que o externo. Deus olha, diz o profeta, o coração. E ali está aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Passa mais um. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ele está me dizendo que eu não tenho mais tempo, sempre na introdução. Isso é maravilhoso, gente, a gente perceber as exigências de Deus para a nossa vida. Você sabe que Jesus mostrou que isso é o que faz sentido num pacto entre Deus e os homens. Perceba, se ele conseguir lá, no capítulo 17, se não me engano, versículo 17, Jesus diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Se não me engano é isso, 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, se não me engano. Está escrito dessa forminha, desse jeitinho que eu estou falando para você. Vê se é isso, 17. Santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a grande bacia de Deus hoje para nós, é a sua palavra. A palavra, ela é água viva para nós, ela é quem purifica o nosso coração. Como é que a gente se lembra no Salmo 119? Salmo 119, versículo 9, está dizendo assim: Senhor, como purificará o jovem? Como purificará o jovem da sua vaidade, do seu caminho? Aí o que ele fala? Ele fala: como purificará o jovem o seu caminho? Aí versículo 11, até o versículo 11 diz assim: observando conforme a tua palavra. O 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Não é só externo, Senhor, é nas minhas entranhas. Eu trouxe ela para dentro de mim, eu me alimento da tua palavra. O meu coração ama a tua palavra. Eu lavo o meu coração, as minhas entranhas, não só o meu externo na tua palavra. Eu não modifico só o meu comportamento, as minhas atitudes externas, mas a minha atitude externa, o meu comportamento é fruto de uma mudança interna do meu coração. Aí eu consigo mudar, eu não sou capa para Deus. Então, se João 17, Jesus está falando: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem um acontecimento tremendo. Na mesma carta de João, capítulo 13,
João capítulo 13 tem uma passagem linda. João capítulo 13, a partir do versículo 1, Jesus chama os seus discípulos. Jesus pega uma bacia, e nessa bacia ele pega também uma toalha e joga sobre a sua mão, seu braço, e ele se ajoelha diante daquela bacia e fala: vem um por um que eu tenho que lavar os pés de vocês. Eu tenho que lavar os pés de vocês. E ele foi lavando os pés de todo mundo. Mas quando chegou num certo discípulo, olha a passagem que diz: ora, antes da festa da Páscoa, antes de oferecer o cordeiro, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, o sacrifício ia ser feito. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, estava próximo dele voltar, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E fez mais o quê? Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, aquele que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Senhor, o que o Senhor está falando para mim? Se o Senhor não lavar os meus pés, eu não vou ter parte com o Senhor. Não tem como eu ter comunhão, proximidade, amizade, afinidade, interação com o Senhor, comunhão com o Senhor, se tu não me lavares os pés. É isso que tu dizes? Exatamente. Então, Senhor, não me lave só os pés. Pega essa bacia e vira na minha cabeça, me dá um banho completo, Senhor. Se é para mim me aproximar de Ti, se é para o nosso relacionamento aumentar, se é para me ser purificado estando na Tua presença, não lava só os pés não, Senhor. Me dá um banho. Eu quero estar com o Senhor, eu quero esta inteireza de integração contigo. Não me cabe no pensamento me afastar de Ti, estar longe da Tua presença. Me dá um banho então, Senhor, porque eu sou mais do que impuro. Não, vocês já estão purificados. Aquela palavra que eu tenho pregado para vocês, só basta lavar os pés. Vocês entenderam qual é a mensagem de Deus? É essa mensagem que Deus quer, que nós nos aproximemos dele em santificação. Eu e você daqui a pouco estaremos bem próximo da cova. Vaidade nessa vida não tem sentido para crente. O maior objetivo do crente é Deus. Davi era tão apaixonado por Deus, tão apaixonado pelos átrios de Deus, pela casa de Deus, pelo tabernáculo, que ele falou: Senhor, eu moro em edifício, em prédio, Senhor, real, e Deus mora lá num prédiozinho de lona. Eu quero fazer uma construção para Ele. Ele não pôde fazer, mas ele deixou em Salmos registrado assim: Senhor,
Os pardais acharam abrigo, fizeram um ninho na sua casa. Senhor, eu prefiro estar um dia lá nos seus átrios. O que tem no átrio? Ele não está dizendo, eu queria estar, Senhor, vale mais a pena estar um dia lá no lugar santo. Ele não falou isso. Mais vale estar, Senhor, um dia lá no santíssimo lugar, na própria habitação de Deus. Ele não falou isso. Ele falou, Senhor, é melhor estar um dia nos teus átrios do que 1000 anos em qualquer outro lugar. É no átrio que tem o sacrifício, é no átrio que eu posso me reconciliar com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. A gente já cansou de falar aqui que o lugar do sacrifício, o altar do sacrifício é o símbolo da cruz. E o próprio sacrifício é Jesus. Jesus disse, ninguém me mata, mas eu entrego a mim mesmo. Ninguém pode tirar a minha vida, mas eu entrego a minha vida pelo mundo, pelas pessoas, para que elas sejam salvas. Por isso Davi falou, Senhor, eu quero estar no átrio. O átrio é o lugar do arrependimento. O átrio é o lugar da purificação. É aonde, Senhor, eu sei que nessa terra, eu sendo falho e fraco, vou estar sempre errando. Então a minha posição mental, espiritual, deve estar aqui, Senhor, no átrio. Porque eu vou vacilar e eu preciso me purificar diante de Ti. Eu preciso estar sempre olhando para o sacrifício. Eu preciso sempre reconhecer que o Senhor proveu o meio da minha salvação. Eu sei que um dia eu vou sair do átrio e eu vou passar pelo lugar santo e vou até o santo dos santos, porque hoje eu vivo nos seus átrios, aonde há perdão, aonde há reconciliação, aonde o amor de Deus é manifesto por nós. Na ceia, capítulo 11 de primeira carta aos Coríntios, versículo 29 e 30, se não me engano. Paulo fala para uma comunidade assim, olha, na ceia, hein? Vocês sabem por que tem alguns doentes no meio de vocês? Vocês sabem por que tem crente fraco no meio de vocês? Crente doente, espiritual e fisicamente ali, tá? E tem até alguns que morrem antes do tempo. Sei não, Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não quer passar pela pia, não. Não quer passar por pureza e santificação, não. Quer ir direto para o céu sem santificação. Hebreus capítulo 12, não tira daí não. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Buscai a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Aí ali ele está dizendo, porque o que come e bebe, está dizendo da Santa Ceia, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, o sacrifício dele. Passa um. Por causa disto, há entre vós muitos, podem repetir, muitos o quê? E muitos, já tem tradução dizendo certinho que é, que morrem, ali é dormem, ali é passa para o outro lado. Sabe o que ele está dizendo? Depois, julguem a vocês mesmos, olhem para vocês mesmos e perceba se há alguma coisa em você que está impedindo de Deus trabalhar, que está manchando a tua alma, pecados que você não consegue largar. Por que não consegue largar? Se Deus é contigo e Ele que te fortalece, por que não consegue largar? Por que não consegue se santificar? Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, jamais vai ser perfeito nessa dimensão, mas por que se conformar com o pecado? Não é nem teu corpo todo, é o pé e a mão. O bicho lavava os pés e a mão dele porque eles andavam com as patas, as patas dianteira e traseira, porque ele andava com as patas no chão e sujava de poeira, por isso que tinha que lavar. Só precisava lavar os pés e as mãos, porque só as patas estavam sujas. A gente se contamina em coisinhas pequenas, coisinhas que nos prendem ao pecado, que é fácil resolver.
Facílimo resolver. Por exemplo, olha a facilidade que a gente tem de conseguir perdão. Antes era um sacrifício, comprar animal, levar o sacerdote, cortar o bicho, tirar o sangue, fazer oração, prestar o sacrifício lá. O sacerdote tinha que entrar até o Santo dos Santos, correndo o risco de morrer. Para chegar lá, Senhor, perdoa o bichinho lá, sem orelha que está lá fora. Perdoa o JR, pecador que está lá fora. Ele está pedindo perdão e eu estou vindo aqui interceder. Dá para ser? Aí, se ele saísse vivo, ele chegava ali bem na porta ali, esticava as duas mãos, e essa era a ordem de Deus. Esticava as duas mãos e falava: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante as suas mãos e te dê paz. A paz com Deus lá dentro foi restabelecida com você. Era assim que o sacerdote fazia. Hoje, você que está em pecado aqui agora, só numa atitude do coração, você reconhecer isso, com os olhos abertos ou fechados, e falar para Deus assim: Senhor, eu reconheço o meu pecado, me perdoa. É o Senhor que está à destra do Pai, sentado à destra do Pai, dominando os céus e a terra e todo o universo. Todo o poder está em tuas mãos, e tu intercede diante do Pai agora aí no Santo dos Santos, no céu. Senhor, me perdoa. E é pelo sangue já oferecido nesse átrio chamado mundo, aonde nós temos a oportunidade, aonde o sacrifício foi feito, você recebe o perdão na hora. Basta um arrependimento. Basta um arrependimento. É isso que Deus oferece a você e a mim. E nós vamos agora celebrar a Santa Ceia. E que ninguém te condene, porque a Bíblia diz assim: por isso, analise-se o homem, faça uma introspecção, o homem, de si mesmo. Passa um versículo aí, lindão. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Porque quando a gente julga nós mesmos, fala: caramba, eu estou no erro, preciso de perdão. Julgássemos, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se Deus falou no teu coração, é porque Ele te ama e não quer a tua condenação. Então, amados, façam meditação. A palavra que a gente traz na igreja, olha só, vocês já perceberam como é que está ficando estreito para os crentes? Vocês estão vendo como é que o mundo todo está perseguindo crentes? Vocês já perceberam que 150 mil crentes morrem por ano, degolado, metralhado, perseguido, arrastado, esfolado, porque estão perseguindo crente no mundo todo. Vocês já perceberam como é que está tanto escândalo no meio cristão? Já perceberam como é que a igreja está sendo perseguida através de leis, através de decretos? Vocês já perceberam como é que se levanta regimes totalitaristas, tentando nos impedir que sejamos livres de pecar, de pregar contra o pecado? Está ficando estreito. Está ficando estreito. E as pessoas estão mudando pregações por causa disso. Mas a igreja do Senhor e quem é crente jamais vai mudar a palavra de Deus para agradar a quem quer que seja. Jesus falou lá em Apocalipse 3:20: ser fiel, mesmo que para isso você tenha que morrer, e receberás a coroa da vida e da vida eterna. Aquele que morrer por causa de mim, esse se salvará. Mas aquele que me negar, esse vai estar perdido. É hora da gente tomar grandes decisões na nossa vida. Glória a Deus. Eu vou aproveitar esse momento. Eu quero apresentar aqui para nossa comunhão uma irmã Thelma. Cadê a irmã Thelma? Irmã Thelma está aí? Ah, está ali. Tem mais alguém para mim me apresentar? Quem? Já está aí?
E Edilene? Gente, eu só estou enxergando vulto. Só estou enxergando vulto. Se tiver aí, vem para cá para a gente apresentar. Tem mais alguém para a gente apresentar? Não, fica aqui no meio, Thelma. Agora a gente tem 2 Thelmas aqui. Glória a Deus. Já é um amigo de muito tempo. Jailson é um amigo de muito tempo. A Aldilene também é um amigo de muito tempo. Começou com a gente, sentiu esse desejo. Pra cá, pode ficar aqui mesmo, pode ficar aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Desejo de congregar com a gente. São pessoas idôneas, assim como Thelma. Pessoas idôneas, pessoas que têm buscado servir a Deus com toda a sinceridade do seu coração. E não é de agora, é de anos. A raiz do Ciforme, aquele primeiro Ciforme que eu criei, que era um curso de capacitação rápida. A primeira aluna lá do curso foi a Aldilene. Aldilene, Simone, Edilene, e aí foi, tá bom? Então é de longa data que a gente conhece eles, e eu gostaria de estar apresentando eles à igreja como pessoas idôneas para ser recebida por toda a igreja. E aqueles que concordam em receber Thelma, Aldilene, Jailson, eu quero que vocês se manifestem com glória bem forte. Rapaz, calma, rapaz. Não apela. Vai devagar. Glória a Deus. Deixa eu chamar aqui também a Renata. Renata, vem cá, Renata. A Renata eu quero só mostrar aqui, depois a gente vai pousar com os metanoias mais antigos. Dessa vez a gente não levou muita gente para fazer o metanoia. Vem cá, Renata, chega mais para cá. Mas levamos a Renata para fazer o metanoia. E eu não sei o que significou para ela metanoia. Você poderia dizer com uma frase ou com um testemunhozinho de 100? De 1 minutinho, o que significou? O que foi para você? Graças e paz. O metanoia para mim significou 2 palavras: gratidão e superação. Muito bom, né? Muito bom. Glória a Deus. Então tá bom. Daqui a pouco a gente vai estar aqui junto com os metanoias antigos tirando uma foto, tá bom? Eu só queria que vocês vissem que dessa só foi ela. E eu já tô querendo pescar a Aldilene já. Depois eu vou dar uma ideia nele, entendeu? Para levar pro metanoia. Se eles tiverem essa disponibilidade, já vai chegando já, mano, fazendo metanoia. Se outro da igreja não se manifestar, tá bom? Tem outros aí. Hã? É mesmo? Então, depois a gente vai ver aí. Amém, amados? Então, pastor Cláudio, vem cá. Já está fresquinho do metanoia mesmo. Já faz uma oração por esses 3 aqui, porque a oração nossa é sempre que a gente possa abençoar a eles nessa casa, mas que também eles possam ser bênçãos nessa casa para nos abençoar. Fonte de bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Amém. A palavra fresquinho não combina muito hoje não, tá calor, né? Mas estenda suas mãos para cá, por favor. Deus poderoso, glorioso, mais uma vez nós te louvamos, meu Pai.